Estou ao vivo com você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa live dessa segundona de total improviso, mas totalmente necessária. É um assunto de utilidade pública para falar com mulheres, homens, mulheres casadas, mulheres solteiras. Fica aqui comigo até o final. O tema dessa live é... Deixa eu cumprimentar o Japa aqui, Japa do Reino, diretamente de São Paulo, Alphaville. O Japa aqui, um beijo, querido, seja bem-vindo, tá? O Japa tá fera aí no networking, tô gostando de ver. Então vamos prosseguir. A nossa live de hoje tem um tema de alta relevância, porque a gente tem vivido em uma atualidade de mulheres sobrecarregadas. E eu vou te falar logo à frente sobre os sintomas, dessa sobrecarga, porque ela afeta cognitivo, ela afeta o corpo físico, ela afeta o emocional e afeta o espiritual também, Então, essa live tem vários temas, Um deles aqui é para abandonar a sobrecarga e ativar a sua feminilidade. Vou trazer um conteúdo aqui, fiz até uma pautazinha para não demorar muito, para buscar ser mais sucinta aqui para falar com você que tá aí. Veja bem, a mulher sobrecarregada, ela sente no cognitivo, no corpo físico, no emocional, no espiritual, como eu já disse, se torna um problema sistêmico. E tem solução, e eu vim trazer para você a solução. Eu vim trazer os 3 passos. 3 passos. Não são difíceis. Não são difíceis. São simples. Mas precisa de um empenho seu aí. E vale a pena. Porque quando nós largamos a vida sobrecarregada... Deixa eu ver aqui. Tá joia, querido? Obrigada, tá? Quando nós estamos com a vida sobrecarregada, isso se reflete na família, no casamento, no trabalho, com os filhos. E quem falou que a mulher solteira também não pode se sobrecarregar? E nós vamos falar sobre isso também. E trazer a solução. São só 3 passos, tá? Então deixa eu seguir minha pauta aqui. Essa live, ela vai te ajudar a construir uma vida com mais leveza, a ter um casamento com mais leveza, a instruir seus filhos, treinar seus filhos aí com mais leveza, com menos culpa, elevar sua autoestima, te ajudar a conduzir melhor o seu relacionamento, estando você casada, noiva, com seu namorado aí, porque a gente não muda homem, mulher não muda homem. Não adianta achar que você vai entrar no relacionamento e que você vai mudar o cara, a essência dele. Não vai. A gente não muda, não. Mas sabe o que pode acontecer? Porque a mulher sabe, ela edifica a casa. E a mulher sabe, ela pode edificar o relacionamento mesmo no namoro. Ela pode conduzir, Então, tudo geralmente é sobre nós. Decisões geralmente é sobre nós. Porque se o homem, por exemplo, ele forçar uma mulher a se deitar com ele, já é o quê? É crime. E uma mulher que força o homem a se deitar com ele? Não é. Então a decisão está sempre nas mãos da mulher. Ela transforma, ela colore, costuma ser ela que conduz. Apesar do homem ter uma postura, ter aí funções de extrema importância e governância.
inclusive para a sua própria vida e para o relacionamento também, para o casamento, né? Então, o que acontece? Nós não mudamos os homens, só que a transformação nossas novas posturas e posicionamentos auxilia com que o homem se enxerga ele mesmo de uma forma diferente, ajuda ele a tomar postura diferente na vida, dentro do relacionamento. As nossas posturas auxiliam o homem a se enxergar de forma melhor, a assumir, né, suas tarefas, seus deveres. Auxilia o homem também a ter uma vida mais tranquila, mais saudável, né? Porque os homens também têm sofrido muito de depressão, ansiedade. Quem mais tira a própria vida são os homens, sabia disso? Então, uma mulher transformada, eu vou trazer esses 3 passos aqui para você. Ela auxilia o homem, inclusive nesse processo dele aí, sem forçar a barra, sem manipulações. Gente, manipulação não funciona. Eu não venho trazer para você aqui manipulação. Vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Você que chegou aí com o final aí, 33, pode me falar se está me ouvindo bem, por gentileza? Você que chegou por último aqui na live. Então, é isso. E a mulher, quando está sobrecarregada, ela se sente incapaz de cuidar de si mesma. E como fica o cuidado dos filhos, da casa, do esposo, do trabalho, né? Mas eu quero te auxiliar nisso. A minha promessa aqui para você é te trazer o conhecimento, para te trazer leveza, para te trazer paz, para você largar essa cruz pesada. Tantas pessoas hoje em dia, né? Meu Deus, é uma lamúria, né? Toda vez que a gente encontra o que você entra na intimidade, né, da pessoa e nos desabafos, né? E tudo bem, né? É bom desabafar mesmo, mas busca um profissional, é melhor. Especializado, para não colocar mais crenças negativas aí, limitantes na sua cabeça. Então, as pessoas hoje em dia têm estado nessa sobrecarga aí e reclamando porque tá difícil, minha cruz tá pesada. E qual que é a promessa de Deus para nós? Não é cruz pesada, todo mundo tem sua cruz. E a minha promessa aqui é te auxiliar a carregar a sua cruz de isopor. Sua cruz com rodinha lá na ponta dela, sabe? Imagina, bem leve, é possível. Eu carrego essa cruz, mesmo com todas as minhas dificuldades. Eu carrego essa cruz leve. E essa live também é para as solteiras, porque eu quero te contar esse segredo aqui. Quando você praticar esses 3 passos que eu te trouxe, que eu vou trazer daqui a pouco, você será uma solteirona feliz da vida, plena, tranquila, sem caçar encrenca, sem caminhar para a sua própria destruição, porque quando a gente está sobrecarregada, machucada, dolorida, né, ferida, a gente tende a atrair para nós essas pessoas para nós. E então é melhor a gente se transformar primeiro para depois procurar alguém. Tô falando para quem tá solteira, mas se você tá casada, presta atenção. Você precisa buscar todos os recursos necessários. Terapeutas, né, psicólogos, mentorias, líderes espirituais. Busque ao máximo, mas busque pessoas especializadas também, para não colocar coisa errada na sua mente aí. Para não incentivar um divórcio. Tem gente que faz isso, que indiretamente ou diretamente incentiva um divórcio muito rápido, né?
Então, se está casado, busque todos os recursos. E o recurso que eu vou te trazer agora vai te auxiliar nisso também. A não desistir fácil do seu relacionamento, porque a mudança precisa acontecer em você. Aí primeiro, né? Obrigada e gratidão a vocês que estão aqui. Fiquem e eu já vou desenvolver esses 3 passos. Mas eu preciso te passar um lado um pouco teórico para você compreender melhor de onde vem isso. Por que a mulher se sobrecarrega? Isso vem de onde? Por que ela se permite viver assim? E quais são os sintomas? Então, eu vou falar para você sobre os sintomas da mulher sobrecarregada. Como ela está, como ela fica, como ela se sente. Ela se sente exausta, cansada, sem energia, confusa. Ela não dorme bem. O cognitivo, né? No cognitivo ela fica sem foco, sem concentração. No mesmo tempo que ela está arrumando o quarto, daqui a pouco ela foi para a cozinha, daqui a pouco ela não sabe onde ela estava, o que ela estava mexendo no quarto. Eu já passei por isso. Excessos de demandas, né? Do dia a dia e também do emocional. E aí fica desfocada, muito desfocada. E o corpo não produz a energia necessária para fazer as atividades diárias, para trabalhar, que dirá para conseguir, né, dar atenção aos filhos. E essa live não é para te culpar, é para te mostrar aonde estão as causas, para você começar a corrigir isso e ter uma vida digna, mais leve, né? Mas é preciso ir lá na causa, é preciso dar uma cutucada nessa ferida aí para tratá-la da forma certa, porque paliativo não adianta, conselhozinhos frouxos dos outros não adianta, manipulações não adianta, mentir para você mesma não adianta. Tem que tratar da forma certa, com o remédio certo. Eu vou te dar esses 3 remédios aqui, né? Então, nessa parte cognitiva fica assim, o corpo, como fica o corpo, né? Mais cansado, mais dolorido, tem mais dificuldades para dormir, sente mais dores, dor na coluna, dor nas pernas, dor no joelho, dor na clavícula, dor de cabeça, enxaquecas. É claro, existem vários problemas sistêmicos de medicações, né? Tem reflexos de outras coisas, de alimentações alérgenas, né? Que o glúten, por exemplo, no meu caso, trazia uma enxaqueca imensa. Então tem que verificar tudo isso. Mas em si, a mulher sobrecarregada, ela vive assim, com muitas dores pelo corpo, e aí também começa a vir as coisas que parecem ser invisíveis, como por exemplo vários problemas no corpo no geral, né, de doenças autoimunes podem chegar, as células, né, começam a trabalhar, a ser produzidas em demasia para combater, né, o sistema autoimune, pode ser gerada aí uma doença autoimune. Pode começar a vir problemas gastrointestinais, né? Vários problemas no intestino, problemas de pedra nos rins, inflamações num todo, inflamações de face, inflamações de pulmão, inflamações nos ossos, inflamações nas articulações, nas fibras, né? Como a fibromialgia, por exemplo, e por aí vai. O corpo sente, a mulher sobrecarregada, o corpo dela sente, né? Oi, Gi, minha querida da faxina da alma, seja muito bem-vinda, Gi, seja muito bem-vinda. Gente, pega o aviãozinho, envia essa live, tá? Então, esse é o sintoma no corpo. Bora falar do emocional, como essa mulher sobrecarregada, ela se sente, com baixa autoestima, insegura, desnorteada, irritada,
triste, muitas vezes chorando sem motivo, né? O emocional já começou a distorcer a realidade muitas vezes, que pode chegar a depressões, ansiedades, transtornos de ansiedades, neuroses, pode chegar a psicose, né? E nesses dois aí, neurose, psicose, a pessoa já tem uma distorção da realidade, tudo para ela fica em exagero, o medo fica exagerado, a ansiedade exagerada, medo de traição, medo de perder os filhos, e o medo é o que mais tem, apreensões no geral. Esse é um dos principais sintomas da mulher sobrecarregada. Medo do salário não dar, medo de não conseguir pagar as contas, medo de ficar sem trabalhar. E a vida vai trabalhando em cima dos nossos pensamentos. A gente pensa e a gente realiza. E sem querer, querendo, infelizmente, começa a atrair para si isso aí, né? Então, a mulher sobrecarregada vive insegura, vive sem vontade de se cuidar. Ela foca mais nos outros do que nela. Ela está sobrecarregada porque ela passou uma vida praticamente focando nos outros, no bem-estar dos outros. Ela não consegue dizer não. Ela tem muita dificuldade para dizer não, porque, lógico, a autoestima está lá embaixo. A insegurança também. A insegurança está lá em cima. Ela não sabe mais quem é ela. Ela já virou um personagem. Você vai entender melhor sobre esse personagem aqui à frente. Seja bem-vinda, Cleuda. Gente, encaminhe essa live, por favor. Vai abençoar muitas mulheres. Então, estes são os sintomas emocionais de sentir ciúmes demais das pessoas. No geral, né, ela está com a realidade distorcida na mente dela. Às vezes tem, né? Lógico, tem pessoas que provocam ciúmes nos outros mesmo. Tem homens que realmente, né, são desonrosos mesmo e apronta, ainda fala que a mulher que é louca, que está louca. Isso é até gaslighting, isso é um crime, né? Que faz a mulher acreditar que ela está louca, né? Só que para a mulher chegar nesse ponto de estar com um homem desse, realmente ela já tem uma neurose, ela não está bem. E isso a Gi falou que ela esquece de si própria. A mulher sobrecarregada, ela esquece de si, ela dedica sempre para os outros. Se tem filhos, ela tira dela, ela passa a se vestir mal, ela passa a comer mal para dar tudo para os filhos, e muitas vezes o supérfluo, se tiver, né, um dinheirinho a mais aí, ela vai trabalhar muito para dar para a criança o supérfluo, sendo que o que a criança mais deseja, principalmente a criança, né, o jovem ali, o adolescente, é a atenção, é a mãe por perto. E é necessário que a mãe esteja por perto, pelo menos nos primeiros anos de desenvolvimento da criança, para que ela cresça saudável. Dá para consertar depois? Dá. Tudo dá para consertar depois. E eu vou trazer para você aqui esses 3 passos. Gente, eu queria trazer esse conteúdo num carrossel, ou então num reel, né? Colocar uma legenda. Só que ele é tão precioso, ele é tão valioso, ele pode curar, ele pode libertar, né? E não tem como fazer tão pequenininho, falar tão pouco. Eu preciso, como profissional, eu tenho uma responsabilidade comigo e com você aí, de ter cautela no que eu falo e de às vezes falar até um pouco mais para que você compreenda melhor, porque às vezes palavras mal ditas podem se tornar malditas, podem gerar crenças erradas aí na sua cabecinha, né? Então, tenha paciência. O autoconhecimento, ele exige isso de nós, paciência, mas é o caminho que vale a pena, né? Então, eu decidi fazer essa live aqui de última hora. E no lado espiritual, como essa mulher se sente indigna do amor do Senhor? Ou faz muita força, sabe? Muita força para... Pensa assim, se Deus não me ama, eu me sinto culpada, eu me sinto tão mal.
eu fiz tanta coisa ruim na minha vida, eu sou tão ruim, eu sou tão imprestável. Olha só, isso é distorção da realidade. É uma percepção distorcida, é uma neurose já, né? Isso é comum entre nós, né? Então, eu me sinto tão indigna, tão não merecedora, né? Tem um bloqueio aí de não merecimento, inclusive, que isso também parte de coisas da infância. Tudo aqui parte da infância também, parte do estímulo que a gente recebeu, das crenças, do que as pessoas nas quais a gente mais confiava, né? Tanto do nosso núcleo familiar, do sistema familiar, né, dos nossos educadores, líderes espirituais. Todas essas pessoas têm o poder de incutir crenças na nossa mente, e a gente pode trabalhar e viver uma vida em cima disso, de crenças que nos limitam a viver o melhor de Deus, né? Então, essa mulher se sentindo indigna, ou ela abandona a fé, ela já pensa: Deus nem olha para mim mais, Deus não tem amor por mim, eu não sou digna desse amor, e começa a viver ao léu. É isso, basicamente isso. Ou começa a fazer muita força para que Deus a enxergue, para que Deus a perdoe, para amenizar suas culpas, que são coisas da sua cabeça, culpas que ela mesma colocou nela, ou que ela deixou outras pessoas colocar nela, né? As acusações de outros, às vezes do próprio marido, às vezes do noivo, do namorado, da mãe, do tio, do pai, da família, né? Tem famílias que são danadas, né? Para acusar, não sabe acolher. É o amor que cura, é o amor que salva o mundo. Existe o amor, mas nós precisamos trabalhar primeiro o nosso amor próprio, para que a gente aprenda a devolver ao mundo, às pessoas, o amor que cura, e não o amor cego, porque existe um amor cego. O amor cego, ele sufoca, ele fere, ele aperta, ele faz do jeito dele, sem olhar a visão do outro, e acha que está amando, mas é o jeito que ele tem, né? É o jeito que a pessoa tem. Então dá tempo de acordar, dá tempo de acordar. E essa mulher, ao fazer força demais, a mulher sobrecarregada, ao fazer força demais para que Deus a enxergue, que a ame, ela pode entrar em processos místicos ou excessivamente religiosos, né? De penar para fazer jejum muito, tudo em excesso, entende? Tudo que é muito bom, mas em excesso não. O excesso é por conta de culpa. Excessos de orações, excessos de jejum, excessos de ir à igreja, excessos de pedir perdão a Deus. Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Isso é um sinal de uma pessoa, de uma mulher sobrecarregada. Ela enxerga mais o inferno do que o céu. Sempre assim. Ela vai ter mais medo do inferno. Ela vai se sentir sempre mais acusada do que amada, do que se sentir digna da identidade que o Senhor ofereceu para mim, para você aí. A identidade de Cristo, que somos feitos à imagem e semelhança dele, é a promessa dele, está lá no princípio de todas as coisas, está lá em Gênesis 1. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Mas os processos mentais nos tiram isso, as crenças nos tiram isso, padrões de repetição familiares nos tiram isso, e isso vai nos sobrecarregando. Por isso, quanto mais verdadeiramente nos sentimos amadas pelo Senhor, mais amamos os outros com um amor que cura, amamos a nós mesmos, claro, em primeiro lugar, e cumprimos propósito, inclusive, né? Então, deixa eu seguir com a pauta aqui, né? Já falei, nós já falamos aqui sobre ela pensar sempre mais no outro. Então, ela se sobrecarrega por isso. Sempre está servindo. É bom servir. Só que algumas pessoas vão acostumar tanto com esse servir que vai te fazer uma serviçal.
uma serva, e os filhos fazem isso. Isso se torna perigoso até para os filhos. Filhos, quando veem a mamãe sobrecarregada, isso eu tiro por mim, exemplo da minha própria vida, que vi a minha mãe sofrer muito, e aí lógico, o filho não se sente bem, filhos carregam as dores dos pais. Olha o código e pega o código, papai e mamãe. Os filhos carregam as dores dos pais. Não, você pode encher de presente, de passeio. Seu filho sabe, sua filha sabe e sente, tá ligado aqui no psiquismo, inconsciente coletivo aí do seu sistema familiar. O pai pode estar lá nos Estados Unidos, lá no Japão, do outro lado do mundo. Você pode falar, fingir, tentar mostrar aparência. Seu filho, sua filha sente quando você está mal. E quando eu vi a minha mãe sobrecarregada pela vida dura e difícil que ela teve, eu não ficava bem. Tanto que eu ficava mal que eu desenvolvi diabetes insulino dependente, né? Aos 10 anos de idade. É uma doença autoimune, lógico, tem cunho hereditário, mas o gene doente desperta por conta das emoções. Trate suas emoções e suas doenças vão ser tratadas, às vezes saradas, e você também vai prevenir, inclusive, muitas doenças, né? E quando eu vi minha mãe feliz, né? Quando eu a via no seu momento, que era raro quando eu era criança, porque ela era uma doméstica, era uma empregada, era uma serviçal dos outros, da família, e tudo bem, graças a Deus, até por isso eu sou grata. Eu não tô aqui pra te falar, nem pra você lamentar o seu passado, tá bom? Fica a dica, fica o código aí pra você. Não lamente seu passado, não acuse as pessoas, né? Não cobre, tudo coopera para o nosso bem. Lembra sempre, isso te ressignifica na hora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu amo. Eu aprendi isso desde os meus 5 aninhos, quando uma vizinha me levou para a Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na minha cidade natal, em Teoflotone. Foi quando eu comecei a conhecer ao Senhor. E foi uma salvação para a minha vida. Essa vizinha tem uma pedra na coroa da eternidade dela, tenho certeza. Assim como você, que com propósito ou não, que já tem pessoas no reino de Deus por sua causa. Você é uma delas aqui, ó, Gisele de Almeida, do Eu Faxina da Alma. Então, quando eu vi a minha mãe linda, arrumada, que eu sentia que ela estava feminina, que ela passava um batom, que ela passava um delineador aqui debaixo do olho, o olho dela é claro, igual o da Gia aqui, cor de folha seca, né, como dizem. Eu mirava assim, eu tenho isso na minha mente até hoje. Eu era apaixonada quando eu a via arrumada. E é isso que os filhos querem. Mães bem vestidas, femininas, arrumadas. E lógico, se sentindo bem. De verdade, em paz, não com cruz pesada. E eu vou te passar os 3 passos para isso. Calma aí que eu já tô chegando, mas eu tenho que te falar sobre isso aqui também. Tá bom? Se você está gostando dessa live, já deixa seu like, encaminha para uma mulher aí casada, solteira, noiva, fica à vontade. E me conta aí, me conta um pouco da sua experiência, deixa aí nos comentários também. O que você aprendeu até aqui? Deixa aí nos comentários. Uma palavra, pode ser uma palavra com seu maior aprendizado. Então eu tô te contando um pouco da minha história, não por, né, não tem raiva, não tem nada disso, já fui ressignificada, sou tratada, mas a minha história, né, então eu posso contar, mas conto sem ressentimento, conto sem dores, isso não me faz chorar, isso às vezes me emociona de alegria, de felicidade, por saber que eu fui forjada, passei no fogo, estou viva para a honra e glória do Senhor e cumprindo o propósito para o reino dele. E você tem essa vontade de cumprir propósito? Se sim, coloca nos comentários para mim. Eu já cumpro o meu propósito. Ou então coloca, eu desejo cumprir o meu propósito. Deixa aí, eu quero saber. Quem sabe a gente começa a caminhar juntas. Nós podemos caminhar. Eu e a Gia aqui, por exemplo, nós já estamos caminhando juntas nesse mesmo propósito. Ela deixou um comentário aqui.
Mães se sentindo amadas por elas mesmas. É isso, Gi, é isso mesmo. Então, Gi, bora prosseguir aqui. Então, os filhos, se a mamãe está sobrecarregada porque está correndo atrás demais, trabalhando excessivamente, servindo, sendo serviçal de filho, que não ensina o filho a lavar seu prato, seu copo, tudo tem o tempo, né? Tem idade, mas se o seu filho já tem a capacidade de pegar, de pinçar, né? Do movimento de pinça, de segurar as coisas, né? Se ele já tem essa firmeza aqui, se ele já consegue desenhar, se ele já consegue pegar um copo, né? Com firmeza, vai fazendo os testes com ele de motricidade aí, você sente, você sabe que o seu filho consegue fazer. Se ele já consegue comer sozinho, para que você tá pondo comida na boca dele? Por que você tá pondo o prato na mão dele? Por que você não pede? Criança ama se sentir útil. Crianças amam se sentir úteis. Tá aí mais um código. Isso vai influenciar totalmente na autoestima delas, na motricidade delas, no cognitivo delas. Nos desbloqueios, vai ser uma criança mais desbloqueada, mais proativa, mais criativa. Então, deixa a criança ser independente, peça ajuda, peça ela para ajudar nas tarefas de casa, começar nas coisas simples. Ajude os seus filhos a se sentirem úteis e você vai se sobrecarregar. Nem sei se existe essa palavra, eu acho que não, né? Mas você vai abandonar aí essa sobrecarga. Começa devagar. Então, bora lá. Vamos seguir aqui. Eu preciso contar para você a dinâmica familiar. Isso aqui é muito importante que você saiba. Pegue papel, caneta, depois volta essa live aí para você anotar. Até os homens podem anotar isso aqui para compreender nas suas filhas, nas suas mães, na sua esposa, na sua noiva. Então anote. Isso aqui são códigos. Como é a vida, como foi a vida, como costuma ser a vida de uma mulher, da criança, da menina, que tende a crescer e ter uma vida sobrecarregada. Existem padrões, existem coisas ali no inconsciente dela que leva ela a viver essa vida assim, serviçal, só focada nos outros, com baixa autoestima, cansada, muitas vezes desiludida, sem ânimo para sair, sem ânimo para se cuidar, sem ânimo para estar com o marido, com o namorado, sem ânimo para se entregar, né, a esposa aí. Quantas são as mulheres, né, que vivem na dor de cabeça, na enxaqueca, indisposição da libido, né? Não tem libido para estar com seu homem, seu marido. Tô falando de marido aqui. Seja bem-vindo, Antônio. Seja bem-vindo, querido. Gratidão. Fica aí, tem muita dica aqui, ainda mais para quem tem menina, quem é casado. Fica aí. Então, tem padrões que fazem essas mulheres se tornarem já meninas sobrecarregadas, assim como eu fui. Eu fui essa menina sobrecarregada. Eu fui uma adolescente sobrecarregada. Eu cheguei na fase adulta também sobrecarregada, sabia disso? E eu vim contar o segredo para você dos 3 passos. E tive a graça do Senhor, de pessoas maravilhosas, inclusive pela internet, que me auxiliaram nesse processo de abandonar isso. E às vezes a gente começa a cair na cilada de novo e opa, centraliza. Porque tudo bem, a gente pode ir lá e cá voltar, né? Mas a gente já está mais consciente. Então bora lá, bora para as dinâmicas familiares que costumam gerar meninas, mulheres, né? Moças aí sobrecarregadas, estando solteiras ou estando casadas, né? Já tem jovens aí de 20 e poucos anos que são líder de família. Não estão casadas, mas cuidam do pai, cuidam da mãe, cuidam dos irmãos. Às vezes cuidam até da família extensa. É uma serviçal. Sente amor em fazer isso, mas não sente o quanto a sua vida está estagnada, parada,
doída e com todos esses outros quesitos que eu falei para trás. Então bora lá, como essa menina na infância, sobre a filha, sobre ela ser filha. Eu fiz a pautinha aqui, olha só. Primeira coisa que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui, o que eu coloquei aqui é isso, que aprende a se virar muito cedo, né? São meninas que, por motivos que eu vou dizer aqui à frente, por esses motivos, elas se viram muito cedo, que foi o meu caso, foi o caso da Gi, que perdeu a mamãe dela com 9 anos e não conheceu o papai, né? Então, a gente aprende o quê? A resolver problemas cedo, se virar cedo, senão o mundo pode nos engolir e acontece, mas quem está cuidando de nós é Deus, é o Pai, e nós estamos aqui, vivas, prontas, fortes, fortalecidas, treinadas, para ajudar você que está aí, mulher, que está precisando de uma mão, que está precisando de um colo, que está precisando de um abraço, que está precisando de um acolhimento, né? Então, veja bem, a gente aprende a resolver problemas cedo e nosso IVP fica alto. O que é IVP? Índice de viração própria. Nos tornamos muito independentes. A gente sabe comprar, a gente sabe vender, a gente sabe lavar, a gente sabe negociar, a gente sabe cozinhar, né? A gente sabe olhar crianças. Quem não tem filho, eu mesmo, quantas crianças eu olhei na minha infância? Eu já fui babá de primos meus. Por isso amo tantas crianças, porque também tem uma criança viva dentro de mim. E dentro de você, coloque nos comentários. Tem uma criança viva, feliz, alegre dentro de você? Como que tá a sua criança? Põe nos comentários aí pra mim, eu vou gostar de saber disso. Põe nos comentários aí da live. Como tá aquela criança, aquela menininha de 5, 6, 7, 8, 9 anos? Lembrou? Lembrou dela? Como ela está? O que você sente quando lembra dela, da sua criança? Deixa nos comentários pra mim. Quem sabe eu te aborde aí no direct. Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui. Então, como está essa criança aí dentro de você? Me conta aí nos comentários o que você sente quando lembra dela. Então vamos lá, sobre a dinâmica. Quem são essas meninas sobrecarregadas? Costumeiramente, elas são filhas que cresceram sem a presença do pai. Como eu já tinha dito, né? E aí, ela vai internalizar essa força dentro dela ou não. Meninas que cresceram sem o pai crescem com menos força para a vida. Só que aí tem um detalhe: Deus é tão grandioso porque nós também tendemos a quem não cresceu com o pai, né? O meu pai, por exemplo, morreu muito cedo. Josué, querido, seja muito bem-vindo, fica aqui conosco. Então, ainda que você não tenha crescido com o seu pai biológico, nós tendemos a pegar outras figuras masculinas para nos espelhar, para que a gente tenha eles como um exemplo, né? Eu me recordo muito bem, tanto do meu pai, porque nunca saiu do meu coração, tenho muito amor por ele, né? Apesar de que ele foi um pai que foi embora cedo, né? E tal. Minha mãe já era separada dele por conta de alcoolismo e tudo mais, mas eu tinha ele sempre tive meu pai no coração. Mas eu tinha um tio que pra mim era um exemplo de homem. Ele tá aí, graças a Deus, ele tá na vida, tá vivo. Tio Fernando, um beijo, Fernando, lá de Taflotone.
E me espelhei em outras figuras de homens também. Os pastores da minha igreja, que eram homens de família, homens sérios na igreja presbiteriana. Em alguns outros tios. E fui formando esse lado masculino meu. Sabia que você tem aí? Você que é mulher, nós temos um lado masculino e um lado feminino. Eu vou falar isso também. E você que está aí que é homem, você também tem um lado masculino e um lado feminino. Porém, para que nós estejamos bem, né? Porque Deus é perfeito em sua criação. Quando eu que sou mulher me encho do meu lado masculino, ele começa a sobressair, eu coloco uma armadura, eu me torno uma mulher rígida, uma mulher mandona, uma mulher tirana, uma mulher irredutível, uma mulher que fere com palavras, com atitudes. Isso é uma mulher sobrecarregada, tem muito disso também. Então essa é uma mulher com muita energia masculina e ela adoece. Você percebeu? A mulher com muita energia masculina, ela adoece. E o homem, quando ele se enche da energia feminina, porque é natural, o Senhor fez perfeito, né? Por que todos nós temos essas duas? Por quê? Existem momentos que nós mulheres precisamos ativar o nosso lado masculino. Tem, sabia que tem? Que a nossa expressão, a nossa comunicação, ela precisa ser masculina em alguns momentos. Por exemplo, se eu sou CEO de alguma empresa, numa reunião, você acha que entre homens, aquele tanto de tubarão, leão ali, se eu sou um líder, uma chefe de empresa, onde mexe negócios, eu, por exemplo, ao lidar, né, com negociações e tudo mais, eu não vou poder ficar usando de emoção. Não. É lógica, tem que usar a lógica. E o lado lógico é o lado masculino. Mulher é mais emoção, homem é mais razão. Então não adianta, se você aí, que é mulher, que quer trabalhar numa grande empresa, quer ser uma grande chefe, uma grande líder aí de homens inclusive, tá no meio de homem, força masculina, competitividade, você quer ser tratada como a princesinha, não vai ter como. Não tem como, você vai adoecer e vai começar a julgar os homens ainda, que o homem não presta. Talvez você vá até se juntar a outros movimentos aí que colocam as mulheres como as super poderosas e as que não precisam de homem, por aí vai. Então é por aí. Então, mulher, algumas vezes na comunicação a gente precisa sim usar o nosso lado masculino para algumas coisas, para resolver algumas coisas, para ser proativa em algumas coisas, mas é necessário que o lado feminino predomine. E a mulher que está sobrecarregada, ela costuma estar com muita energia masculina, por isso ela quer produzir tanto, por isso ela está tão ansiosa, por isso ela é tão serviçal, por isso ela não dorme bem, por isso ela é tão estressada, irritada, e por aí vai. E o homem, porque precisa ter o seu lado feminino, né? Mas usar em alguns momentos, claro, não é sempre, para que o homem esteja bem, que ele se sinta forte, seguro, saudável, para que ele seja honroso, um provedor, né? Para que ele não vá para os vícios, inclusive, o homem precisa estar com a sua energia masculina lá no alto, ânimos dele precisa estar lá no alto. Né? Mas por que ele também tem um lado feminino e precisa ter? No psiquismo dele precisa ter. Porque senão ele vai se tornar rígido demais, não vai compreender quando a mulher fala com ele, não vai aceitar um carinho, não vai fazer um carinho, de vez em quando vai lá dar um presente, às vezes não vai fazer uma graça, né? Vai ficar muito rígido. Então em algumas ocasiões, entendeu? É importante que o homem também deixe aflorar pouco desse lado feminino dele, mas se ele ousar em deixar o seu lado feminino aflorar demais, né, ele vai adoecer, adoece, se torna um homem mais passivo, um homem mais ansioso, muitas vezes depressivo, voltado para os vícios, chega em psicoses e chega em neurose também.
Homens com muita energia feminina, todos passam por ansiedades, vários problemas com muita ansiedade, transtorno de ansiedade, TEPT, né? Que é o transtornos pós-traumáticos também. Então, Deus é perfeito. Deus é perfeito em sua criação. Tudo bem, não estou aqui para decidir o futuro de ninguém, mas para te falar que a mulher se encheu muito, vive uma vida com muita energia masculina, vai adoecer, vai sobrecarregar. E o homem vai se tornar passivo, vai se tornar mais com mais bloqueios de medo, de inseguranças e por aí vai. E aí, vamos lá para a dinâmica lá das filhas, né? Então, a menina que é criada sem pai, educada sem pai, ela tende a se sobrecarregar mais. Qual a outra filha aqui? A filha de um pai passivo. Ela vê o pai dela muito passivo. Quando o pai é passivo, a mãe costuma ser mais ativa, mais mandona. É o tipo de mulher, né? Essa mulher aí, essa mulher muito masculinizada, cheia de energia masculina, sobrecarregada, ela costuma atrair, ela é um chama para a vida dela, atrair homens mais passivos, homens que são mais feminilizados de certa forma, que muitas vezes enxerga nessa mulher a imagem da mãe dele, que muitas vezes enxerga essa mulher como uma princesinha, ou como uma Virgem Maria, como uma mulher muito pura, que ele não pode nem tocar, sabia disso? E qual mulher que fica feliz com isso? Qual mulher que se sente feliz por um homem que a vê como uma purificada e não toca nela, não a procura, trata bem, mas trata como um bibelozinho, não procura para outras coisas, não enxerga que ela também tem suas imperfeições, né? Então, a filha de um pai passivo desse homem aí, a filha de um pai passivo, do homem que é mandado pela esposa, de um homem muito inseguro, de um homem que vamos falar assim abertamente, sabe o homem banana, como muitos dizem por aí? A filha do homem banana. Digo com muito respeito, mas foi uma expressão criada até pelo pastor Cláudio Duarte, né? Ele é homem e ele entende sobre isso, né? Então, a filha desse homem passivo, ela costuma se tornar em uma mulher masculinizada, em uma mulher sobrecarregada. Bora lá, qual é o outro tipo de filha? A filha de uma mãe muito infantil. Imagina uma menina que cresce, está no seu período de desenvolvimento e vê a sua mãe totalmente infantil, totalmente descabeceada da vida, que não sabe tomar decisão, que sempre está metendo os pés pelas mãos, que é igual criança, imatura para as decisões. Essas filhas tendem a enxergar essa mãe com uma certa pena, com insegurança, e essas filhas começam a fazer o quê? A desenvolver nelas um instinto materno, de falar assim, poxa vida, a minha mãe que deveria cuidar de mim, ela é tão imatura, eu que vou ter que proteger essa mulher, e aí troca a ordem, e aí dá problema. E aí essa menininha, ela começa a crescer com esse excesso de responsabilidade nas costas, de ver uma mamãe imatura, de ter que resolver as coisas muitas vezes pela mãe. Ela cria muita responsabilidade desde cedo. O IVP dela é alto, o índice de viração própria, a independência, o nível de independência dela é alto. E aí, essa filha de uma mãe imatura, ela tende a crescer uma mulher sobrecarregada. Então, bora lá, para outro tipo de filha. Fiz essa pauta aqui, gente, é necessário. Filha de pais ausentes, tanto pai quanto mãe ausente, né? Que tem que o quê? Se virar na selva. Mais uma vez, IVP alto, independência lá no alto. E é por isso que a tia Ana aqui trabalha tanto para que os pais sejam presentes aí, gente. Principalmente o pai.
Quando a menina, ela tem um pai másculo, um pai honrado, um pai provedor, um pai que é um exemplo de homem, né, honroso, essa menina cresce leve, segura, se sentindo protegida. Ela não cria armaduras, ela não cria personagens para a vida. Ela não tem motivo para falar assim, o mundo, né, para pensar, né, inconsciente, para pensar, poxa, o mundo vai me engolir, eu preciso ser forte. Então, papais, fiquem atentos, por isso que a tia Ana fala tanto sobre essa presença do pai aí no núcleo familiar. Principalmente para que essas meninas, para que as suas filhas não cresçam mulheres sobrecarregadas, achando, tá lá no inconsciente dela, o meu pai é um passivo, o meu pai é um banana, o meu pai não dá conta, sempre é minha mãe que faz, sempre é minha mãe, tudo é minha mãe. Compreende o que eu tô falando? Se você tá compreendendo essas dinâmicas, escreve no comentário para mim, Ana, eu compreendo as dinâmicas. Eu compreendo as dinâmicas, para eu saber que você compreendeu essa dinâmica aí do sistema familiar. Tem mais um tipo de filha, filhas de mães que doentes também, gente. Ela pode crescer uma mulher sobrecarregada pelo mesmo motivo. Por quê? Né, muitas vezes a mamãe que passa, né, a criança nasceu, a mamãe ali, a criança tá ali com 3, 4, 5 anos, e a mamãe ficou, digamos, né, inútil, né, teve uma doença que tirou, né, sua independência, né, uma mamãe, a palavra certa tirou sua independência mesmo, uma mamãe que ficou acamada por muito tempo, uma mamãe que ficou em depressão por muito tempo, né? Tem pessoas que ficam 5 anos em depressão, tem mulheres que ficam anos em depressão e não conseguem levar as suas vidas, e não conseguem dar atenção nem para o marido, nem para os filhos, né? Mulheres que tiveram doenças terminais, né, passaram muito tempo acamadas e por aí vai. A filha se sente o quê? Mais uma vez, responsável pela mãe. No dever de cuidar da mãe, sendo que ela que tinha que estar sendo cuidada. Ela que merecia, né, esse cuidado. E tudo bem estar, né, fazendo isso pelos pais. Não estou falando isso aqui. Eu estou querendo te dizer que no momento em que a criança mereceria ser cuidada para que ela se desenvolvesse de uma forma satisfatória, para que o inconsciente dela fosse bem acolhido e por aí vai, o que ela teve que fazer? Se tornar uma mulher, uma pequena mulher. Então, costuma ficar madura muito cedo ou adoecer também muito cedo. Tem essa outra dinâmica também. E todas essas dinâmicas nós descobrimos no processo com a tia Ana aqui, de desbloqueios. Eu tenho uma sessão master de desbloqueios, de organização e fortalecimento do cognitivo, do emocional e do espiritual, para você reconhecer todas essas dinâmicas e muito mais da sua vida, dos seus pais, dos seus ancestrais. Porque tanta coisa se repete na sua vida, porque você atrai sempre um tipo de homem ou um tipo de mulher, porque você sempre atrai o mesmo tipo de problema, porque você está aí sempre repetindo ciclos de dívidas, de relacionamentos abusivos, de não conseguir um bom trabalho, de falir sempre várias vezes, né? De atrair, né, sempre um padrão de homem, um padrão de mulher que te faz mal, repetição de padrões. Nessa sessão a gente consegue voltar lá na sua vida intrauterina, basicamente, para ressignificar seus traumas, seus bloqueios, suas rejeições, seus abandonos, as traições, né? O que você sente que te fere, que te machuca e que te enlaça com o padrão da sua família. Você compreendeu que, olha só, uma filha de uma mamãe que passou, enquanto essa menina crescia, né? Enquanto a filha crescia, era pequena, né? Estava no seu processo de desenvolvimento global, desenvolvendo tudo, corpo, mente, espírito, cognitivo. Ao invés dela ser cuidada, ela que teve que cuidar.
E aí o que pode acontecer com ela? Ou ficar muito forte, rígida, se encher de energia masculina, muito independente, muito uma mulher mais masculinizada, ou ela vai adoecer também. Ela pode adoecer em honra à mãe. Ela cresce vendo a mãe doente e o filho sempre se enlaça com os pais. De alguma forma ele vai enlaçar com os pais. Quer conhecer essas dinâmicas? Deixa aqui no comentário para mim, para tia Ana. Quero conhecer a sessão Master. Sessão Master de desbloqueios, organização e fortalecimento cognitivo, emocional e espiritual. É uma faxina para o seu cognitivo, para sua alma, coração, psiquismo, né? Alma é coração e psiquismo, mesma coisa. E o seu espírito. Deixa para mim nos comentários, ou então me procura, deixa recado no direct, que nós vamos te atender, tá? Para te explicar melhor, para você compreender isso aí e desbloquear sua vida, começar a desbloquear a sua vida, começar a atrair novos ciclos mais saudáveis para sua vida, inclusive largar essa vida sobrecarregada, dessa cruz pesada. A palavra fala de fardo leve, de jugo suave. Essa é a promessa do Senhor. Por que você está aceitando o contrário para sua vida? Você está aceitando sem nem perceber, está vindo do seu inconsciente, e você ainda está achando que é normal, e não é. Mas tudo bem, há jeito para tudo, né? Então veja bem, quantas lealdades podem acontecer aqui? Vou voltar aqui rapidinho em uma delas aqui, olha. Em qual dessas aqui você se encaixa? Talvez você não tenha coragem de responder nos comentários aí pra mim, tudo bem. Mas se tiver coragem, se tiver humildade, deixa nos comentários aí também. Qual dessas filhas aqui foi você? Olha só, a filha criada sem pai e que não conseguiu se espelhar, né, em um homem, em um tio, em uma figura de força, né, um homem mais centrado aí da sua família, do seu núcleo de amigos, de igreja, de líderes espirituais. Essa foi você? A criança criada sem pai, ou a filha de um pai passivo, o pai de boa, tranquilo, que deixa a mãe resolver tudo, que é a mulher que faz tudo, a mulher fala por ele sempre tá tranquilo, a mulher trabalha mais que ele, isso é um homem passivo. A mulher toma o lugar dele, a mulher manda nele. Você foi filha desse tipo de homem. Muitas vezes a mulher que sustenta esse homem aqui. Esse é o homem passivo, inseguro. Mas muitas vezes, eu vou te falar, muitas vezes abusivo. Esse homem aqui, ó, muitas vezes ele é abusivo. Todo homem passivo, 99% deles costumam ser abusivo também, porque isso é abuso. Ele vê a mulher se lascar, ele vê os filhos se ferrarem e ele tá de boa. Mas esse homem também, se ele estiver aqui na live, se depois ele assistir essa live, se alguém enviar essa live aí, tem jeito pra você, tem jeito pra você. Esse tipo de homem é tão inseguro que ele costuma se envolver em vícios, vários tipos de vícios. Pensa em qualquer tipo de vício, seja de jogos, seja de álcool, seja de gás. Tem que ter cuidado com as palavras aqui, né? É um homem que tem vícios. Vícios de promiscuidade. Entende? Ele não respeita essa mulher muitas vezes, sabia disso? Você foi filha desse tipo de pai aqui? Então provavelmente você é uma menina que cresceu sobrecarregada e talvez seja hoje essa mulher sobrecarregada. E às vezes guarda mágoas do seu pai, porque muitas vezes talvez você viu sua mãe sustentando seu pai, aguentando abuso dele, aguentando xingo dele, xingamentos, né? O passivo, inseguro, costuma ser abusivo. Ele prende a mulher, ele afasta a mulher dos amigos. Às vezes ele vai utilizar a própria religião, inclusive, para justificar o ciúme dele. Não, você é minha mulher. Aqui em casa não entra qualquer pessoa, não vai entrar amiga. Tudo quanto é amiga das mulheres dele não presta, é vaga, ponto bunda.
Ele sempre distorce as pessoas. Esse homem passivo aqui. E são vários os níveis. Então você é filha desse homem. Então você, se não se tratou ainda, você é uma mulher hoje sobrecarregada, se não se tratou. Porque você está indo no exemplo da sua mãe. Você está carregando as dores da sua mãe. Você está sendo leal à sua mãe, que aturou isso, suportou isso e não teve a sabedoria. E tudo bem, não condene seus pais. Eu não estou aqui para você condenar os seus pais, tá bom? Quem é os pais que são, tem jeito para vocês. Mas se você é filha ou filho desse tipo de homem que não condene, eles têm os motivos deles. Busque ajuda para você, porque você está repetindo ciclos na sua vida agora. Você que é essa mulher, provavelmente atraiu um homem igualzinho seu pai. Talvez você esteja casada com um homem igualzinho seu pai, ou tenha namorado vários homens iguais ao seu pai, de tanto você julgar ele. Sabia disso? Se você é essa mulher, sessão master para você. Vai começar a resolver sua vida, te trazer liberdade. E carregando a dor da mãe, ainda pior. Pena da mãe. Coitada da minha mãe, aturou aquele homem. E vai pondo rótulo no pai, vai xingando o pai, e vai xingando. Você não tá vendo o que você tá atraindo para sua vida, né? Inclusive essa sobrecarga física, emocional, cognitiva e espiritual, né? Então bora lá. Essa filha, ou você é a filha que foi criada sem seus pais, né? Ou você foi a filha de uma mãe doente, né? Que ficou incapacitada, essa é a palavra certa, incapacitada quando você crescia, muito doente, acamada, enfim, que precisou muito de você, né? Aí vem a parte final aqui. O que sobrecarrega muito essas mulheres de hoje também foram aquelas que cresceram ouvindo. Olha a crença que sua mãe pode ter colocado na sua cabeça, sua tia, sua professora, qualquer tipo de mulher que você confiava pode ter colocado essa crença aí na sua cabeça, que mulher não precisa de homem para nada. Filha, fulana, cresça independente. Você não precisa de homem para nada. Isso é mentira. Isso só vai te sobrecarregar. Vai fazer você virar o super-homem. Você reconhece uma dessas dinâmicas? Em qual delas faz parte da sua vida? Me conta nos comentários, ou então me manda no direct. Eu quero te auxiliar. Eu posso te auxiliar, te acolher com muito amor, respeitos, sem julgamento, mas o conhecimento eu preciso trazer aqui para você. A verdade eu preciso trazer para você. Doa a quem doer. Eu não estou aqui para te agradar, não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar quem me enviou com propósito, para auxiliar, para ajudar a harmonizar sistemas familiares, que é onde o mundo espiritual tem atacado hoje. Sistema familiar, paternidade, maternidade, as crianças. Meu propósito é esse. Então, para eu trazer a verdade, para eu, às vezes, cutucar sua ferida, doer, é necessário. Sinta-se amado e amada, inclusive, por ter pessoas que se importam com você, que estudam muito para auxiliar você aí, que renuncia finais de semana. Olá, Israel, querido, seja bem-vindo, meu querido, lá do Paraná. E tem gente dos Estados Unidos aqui. Nossa, tem gente de tudo quanto é lado aqui na live, já passou por aqui. Israel, fica à vontade para você deixar seus comentários. Tem o Gomes aqui entrando aqui também, seja bem-vindo, homens. Então, queridos, o TDAH acabou tirando meu foco aqui, eu não sei onde eu estava, mas eu vou voltar aqui para onde eu estava. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para comentar. E essa live está muito boa, é para acordar, para despertar. E como eu estava dizendo, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para servir aquele que me chamou, porque nós, repetindo, nós profissionais ou você aí que cumpre um propósito,
né? O Israel mesmo que está aqui, é difícil até de falar sobrenome. Shemitz, é Israel. Israel Shemitz. Com todo respeito a você, sua esposa, você para mim é um irmão, somos irmãos em Cristo. Com muito respeito a Sayonara, querida. Um abraço para ela. Marca d'água entrando aqui, querida Anete Maria Flor. Seja bem-vinda, querida. Marca d'água, gente. A marca tem mais de 30 anos de roupas de banho aqui de Governador Valadares que vai para o mundo. Bem-vinda, querida. Então, falando sobre Israel aqui, o cara conhece de escatologia, o cara conhece de história, de geopolítica. Cara, bota fé em você, bota fé no seu propósito. E quando a gente segue propósito, nós não temos que agradar pessoas. A gente acolhe pessoas, tem amor por pessoas, mas a gente agrada ao Senhor primeiro, né? Então essa live aqui é para despertar pessoas. Então eu falei sobre os padrões, voltando aqui, queridos, sobre os padrões, né, das mulheres, né, de como elas crescem, né, como é o seu sistema familiar, para que elas se tornem mulheres sobrecarregadas. Se você se identificou, mande-nos um direct ou deixe nos comentários, tá? Que eu posso te ajudar. Quebrar esse ciclo hereditário aí da sua vida. Porque se você não resolve o mesmo padrão que está acontecendo com você, imagine uma mamãe sobrecarregada, cria uma filha, educa uma filha que cresce sobrecarregada. Geralmente vão atrair homens passivos para si, entende? E vai virando passivos e abusivos, né? Porque o passivo, ele é folgado, ele é abusivo, ele é agressivo muitas vezes com as palavras. Às vezes ele é agressivo passivo. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que te agride sorrindo. Sabia que tem esse tipo de gente? Sabia? Ela mostra pra você, ela quer te fazer de louco e de louca. Ela mostra pra você que ela te tratou bem, porque a palavra dela foi, né, até então legal, mas a reação dela, o jeito que ela fez, a forma que ela se expressou, as caras e bocas dela, dá pra ver nitidamente que ela é uma agressiva passiva ou passivo agressivo. Tem muitas dessas pessoas na sociedade. Então quebre os seus ciclos, tá? Seja bem-vinda a Grazi Correia, psicanalista. Beijo, Grazi. Obrigada, tá, querida, por estar aqui. Seja bem-vinda. Já estou aqui quase encerrando a live. E fica aqui que tem muita coisa boa ainda. Então, vamos lá para a pauta aqui. Essas mulheres, como eu já havia dito, sobrecarregadas hoje, não são só mães. Como eu já falei, né? Tem mulheres solteiras sobrecarregadas também, que muitas vezes estão à frente de grandes empresas multinacionais, à frente de família, cuidando de pai, cuidando de mãe, deixando de viver a sua vida para cuidar dos outros. Ela sempre é assim, ela sempre se doa muito. Ao invés dela ser serva, ela se torna serviçal e escrava de filho, de marido, da sociedade, no trabalho, e nem chega. E fica debaixo de um jugo pesado ainda. Então, um recado que eu tenho para deixar para você aqui também: tenha cautela. Não deixa a religiosidade te levar, não. Muitas vezes... Ô, Anete, obrigada, amiga, obrigada. Vamos patinar. Olha, bora patinar. Tô te esperando, tá? Então, tenha cautela quando você serve muito. Muita gente começa a ficar folgada, aproveitar de você, né? E quando você parar de servir, eles vão te acusar, eles vão te condenar, eles vão até usar o nome de Deus para falar com você. Agora, você não presta, você não é mais filha de Deus porque você não está servindo, você não ama. Cuidado. Tem muita gente com a realidade distorcida, jogando esses rótulos aí, essas setas na sua cabeça.
Então, tenha cautela com as pessoas reincidentes que já te provou. Às vezes tá na sua família. Não tô falando pra ter raiva de ninguém, não. Nós amamos sim a todos. Eu amo todas as pessoas, eu desejo o bem de todas as pessoas. Eu não desejo que ninguém perca a vida, que se acabe, que se arrebente. Eu não. E você aí? Fala pra mim nos comentários. Você tem esses desejos maus pros outros? Ainda que a pessoa tenha me ferrado. Eu não desejo essas coisas, não. Quem faz a justiça por mim primeiro é o Senhor. Me conta nos comentários. Você tem esse amor divino que deseja o bem para todo mundo, independente do que a pessoa tenha te feito. Mas gostar é outra coisa. Eu não sou obrigada a gostar de gente abusiva, de gente ignorante, de gente julgadora, de gente que seja da família. Respeito, aceito, mas não sou obrigada a conviver com gente tóxica. Então tenha cautela você aí. Às vezes você está sobrecarregada porque tá aguentando há anos abuso de colega, abuso de patrão, abuso de... Não revolte, não faça isso, por favor, né? Tem uma ordem para as coisas, enfim, não vou estender esse assunto aqui não, mas para de se permitir ser abusada. Para com isso. Jesus não quer isso para sua vida, não. Seja serva, não escrava. E aí, qual é a outra parte da pauta aqui? Já falei, né, sobre essa mulher vestir, né, uma armadura, né? Tenho o prazer de falar que eu sou super poderosa, que eu sou imbatível, que eu não preciso de homem. Tudo bem, só que você vai pifar. Essa máquina aí vai ficar detonada e não demora muito, né? E vai vir os 3 passos já à frente. Você vai entender. Vamos lá, qual outra parte da pauta aqui que eu anotei aqui pra você? Isso que eu já falei. Deixa eu ver aqui. Falei sobre encher de energia feminina e masculina, né? Expliquei um pouco sobre isso. Eu ia até estender um pouco aqui sobre isso, a Nete. A Nete falou aqui, ó. Eu não guardo mágoas, eu não guardo o nome, o endereço. Amiga, você não tá guardando nem dinheiro, não é? Se for para viajar, se for para passear, desfrutar, né? É isso, gaste o seu dinheiro para isso, para se sentir mais bonita, para, né, comer bem, enfim. Isso mesmo, a gente tem que guardar, ficar guardando nem dinheiro. Você tá entendendo, né? Tô falando de uma certa forma aqui. E aí, sobre ânimos e ânima, né? Que é de acordo com a psicologia positiva, não, analítica de Carl Jung, que foi o quê? Um psiquiatra, que foi inclusive, ó, Grazi, você tá aqui, Grazi, que psicanalista, né? Você fez psicanálise baseada no... Responde pra mim, Grazi. Foi mais pro lado de Freud ou foi de Carl Jung? Ou Jung? Uns falam Jung, outros falam Jung, mas o certo é Jung, Carl Jung. Foi junguiana ou foi freudiana, freudiana? Eu gosto dos dois. Então, o Jung, ele falou muito sobre essa parte do inconsciente do homem e da mulher, né? Sobre o ânimos, que é a parte inconsciente da mulher, a masculina da mulher. O nosso inconsciente tem um masculino lá dentro, que ele, de vez em quando ele desperta. É importante ele despertar, já falei anteriormente na live, mas se a gente se enche de ânimos, a gente se sobrecarrega e vem várias consequências, se masculiniza e por aí vai. E ele falou também sobre a ânima, que é a energia ou parte, né, feminina do inconsciente do homem. O homem, às vezes, ele precisa despertar o seu lado feminino, né? Eu já falei aí também anteriormente. Mas se ele vive no feminino, ele vai adoecer. Assim como a mulher, se viver no masculino, ela vai adoecer. A gente tem que buscar esse equilíbrio aí, né? Eu ia estender mais um pouco sobre ânimos, mas senão a live também vai ficar muito
Depois eu vou ler os comentários aqui, vai ficar muito extensa. Vamos ver mais sobre a mulher sobrecarregada, né? Ela procura homens que se pareçam com o pai, costumeiramente, muitas vezes toma as dores da mamãe para ela, ou ela vai adoecer, sempre focada, se sentindo em dívida com a mãe. A vida dela vai estar baseada em cuidar da mãe, sempre culpada, né? Eu devo minha vida à minha mãe, eu tenho que cuidar dela para sempre, eu tenho que abrir mão do meu casamento, eu tenho que abrir mão dos meus filhos, do meu trabalho. Nós não somos maiores que os nossos pais, e os nossos pais já existiam antes da gente nascer, eles sabem se virar sozinhos. E se a gente partir, quem vai cuidar? Né? Repito, não estou falando para jogar os pés, eu estou falando que existe uma ordem. Então, a menina, a mulher sobrecarregada, ela toma as dores da mãe e começa a olhar a mãe como filha. É inconsciente isso. E aí ela vai querer cuidar da mãe como filha, e a vida dela não vai andar. E ela vai se sobrecarregar, porque mudou a postura, mudou a posição. Eu sou pequena, menor que minha mãe, na ordem hierárquica do sistema familiar. Eu começo a querer cuidar dela, tomar conta dela, tomar conta da vida dela, das decisões dela. Eu não aceito ela como ela é, eu forço ela a fazer as coisas. Eu estou me pondo no papel de mãe, eu também me sobrecarrego. Então muitas mulheres sobrecarregadas têm esse perfil, né, de cuidar da mãe, mas na verdade mandar na mãe, tomar as dores da mãe e condenar o pai, que foi um homem passivo. Uns falam banana, outros falam, né, homem frouxo, que algumas pessoas falam por aí. Mas tem jeito para todo mundo dessa família. Tem jeito pro pai, tem jeito pra mãe, tem jeito pra filha. Mas tem os 3 passos que eu vou passar aqui para você, e vai ser rápido, né? Bora lá, qual é a outra parte da minha pauta aqui? Já falei que ela projeta o homem dela, o homem interior dela, né? De acordo com o Jung aí, a energia do ânimos dela está muito relacionada a quem? Falei anteriormente, está muito relacionada ao seu pai, ou homens, os homens que ela teve como exemplos, né? De figura masculina. Então, ela sempre vai buscar um homem parecido com esses homens aí, que está internalizado nela. Se a gente não se trata, se a gente não se conhece, a gente passa a buscar esse tipo de homem para a nossa vida, para relacionar com esse tipo de homem, que é parecido com o nosso ânimos, com essa parte inconsciente do nosso psiquismo, que está guardadinho lá, um homem lá, sabia? Está guardadinho um homem, que é a figura dos homens, dos principais homens que a gente se espelhou e a gente projeta. A gente atrai, sem querer a gente atrai. Repara bem, por que tanta mulher fala assim? Eu não aceito um homem menos do que o meu pai. O meu pai me tratou assim, me tratou assado. Só que ela vai se frustrar muito, porque ela não vai encontrar um homem igual ao pai dela. Depois que a gente casa, a gente namora, é saudável, mais desejável a gente construir um relacionamento do nosso jeito, diferente dos nossos pais, não melhor do que eles. Trazer o quê? As coisas benéficas, mas tem muita coisa que foi passada para nós que não é saudável. Manias, crenças limitantes, bloqueios, né? Que são passados de pais para filhos e atravessa gerações. E às vezes você está querendo levar para dentro do seu casamento, você não está nem percebendo. Na sessão Master nós descobrimos todas essas brechas, todos esses bloqueios aí, para você viver o seu casamento, o seu noivado, o seu namoro do seu jeito, sem querer copiar seu pai. Então, o seu ânimo inconsciente, que tá igualzinho seu pai aí, ou o homem que você, o pastor, o padre, sei lá, aquele homem que você colocou como o seu exemplo de figura masculina, você vai viver caçando esse homem, as virtudes, mas os defeitos também. Então, a melhor forma de se tratar disso aí, de resolver isso aí para você viver a sua vida, ter o seu ânimo mais saudável da sua forma, é o que? Buscar os 3 passos que eu vou trazer agora. E aí que a Nete falou aqui,
Tá, eu não vou ler o comentário, tá, amiga? Não vou ler para não expor, mas eu vou te dar as instruções no WhatsApp. Haja podcast, tá bom? Depois você me atura lá. Ou então você me liga na câmera, daquele jeito, pra gente rir, tá? Eu vou te passar o que é necessário, né? A visão sistêmica, viu? Não é a minha visão. É a visão sistêmica, é a visão da psicanálise, é a visão na PNL, enfim, né? Com várias abordagens aí de psicologia positiva, tá bom? Mas principalmente a sistêmica, tá? Baseado nos conhecimentos de Bert Hellinger e de Virginia Satir, que foi a desenvolvedora das terapias familiares, e Bert Hellinger da constelação familiar sistêmica, tá? Não tem nada de místico. São só lealdades que a gente tem com o nosso sistema familiar e o porquê que a nossa vida para, estagna, né? Ou a gente vive repetindo ciclos e ciclos, muitas vezes iguaizinhos aos deles, dos nossos antepassados. Tem como nos liberar disso aí. Então, bora lá, já tá acabando aqui. A mulher sobrecarregada, eu já falei, mas eu preciso repetir um pouco aqui. Ela costuma, sem ela perceber, não, na verdade isso eu não falei, sem ela perceber, ela auxilia o homem a ficar mais passivo. Tanto os filhos, ela faz tudo, né? Ela é a serva, ela é a serviçal, ela é a escrava, ela não se dedica para si mesma, enfim, tá tudo aí no início da live. Então, infelizmente, ela tira a aptidão dos outros sem nem perceber, porque ela acha que é amor. É o jeito que ela enxerga, entende? E a gente tem que ter esse respeito aqui. Mas eu preciso te passar a verdade. E aí, ela deixa o filho passivo, principalmente o menino, porque ela começa a zelar excessivamente, proteger excessivamente o menino. Tudo na mão, tudo jeitinho, tudo. Não tem medo se o pai muitas vezes quer pôr o menino. O que você quer ver se tiver sem pai? Costuma, né? Não estou falando que é geral. Por favor, não estou generalizando nada aqui. Mas num geral, principalmente se não tiver a presença do pai, essa mãe vai segurar esse menino e não vai liberar esse menino para a vida. Ela quer o menino para ela para sempre, inconsciente ou conscientemente. Tem dificuldade de confiar nos outros para estar com esse menino, tem medo que esse menino brinque de bola, jogue bola, ande de bicicleta, se machuque, protege excessivamente e o menino vai ficando passivo, né? E dessa mesma forma é nos relacionamentos. Ela vai fazendo tudo pelo homem, que ela vai tomando lugar. Ao invés de mulher, ela começa a tomar lugar de mãe dele. E voltando a dizer, o homem começa a enxergar essa mulher como sua mãe. Costuma ser, essas mulheres costumam atrair homens filhinhos da mamãe. Tem esse detalhe também. Homens que ainda não largaram da saia da sua mãe, né? Tem jeito para esses homens também. Isso é mais uma dinâmica aqui, gente. Tem jeito para esses homens também, né? Aquele homem que casou, às vezes nem consegue casar, mas que casou, mas não consegue se desligar o umbigo da mãe. Tá todo dia na casa da mãe, toda a mãe tá enfiada no meio do casamento dele, do relacionamento, das compras dele, tem disso ainda. Isso é o filho, né, que não foi desligado da mãe. Tem que cortar esse cordão umbilical aí. E essa mulher sobrecarregada, a mulher ativa, ela costuma atrair esse tipo de homem, o filho da mamãe. E ela começa às vezes a julgar esse homem, começa a conhecer ele melhor, começa a falar mal da sogra. Olha só a dinâmica, gente. Começa a falar mal da sogra. Você não larga sua mãe, vem os julgamentos. Falou mal da sogra também vai te fazer repetir um padrão dela. E a mulher não percebe que ela está criando um menino dela do mesmo jeito, sem descolar o cordão umbilical, sem deixar o menino ir para a vida.
Então é isso, a mulher sobrecarregada, ela também tende a não deixar o homem tomar a postura de homem dele, de provedor, de protetor, de passar segurança para ela, né? Porque ela sabe fazer tudo, ela sabe se virar, ela não tem paciência, ela é isso, ela tem um IVP alto demais, sabe se virar, é independente, e ela pensa, não, vou esperar para quê? Não pede opinião pro cara. E o homem nessa postura, o homem ele começa a conhecer melhor essa mulher, ele começa a olhar, ele cruza os braços e pensa assim, ele começa a se diminuir, né? E olha para ela e pensa, tudo bem, querida, você vai fazer tudo agora, você vai se ferrar. Ou ele vai buscar outra na rua, o que costuma acontecer, ou ele busca outra porque ele quer uma mulher para ele. Ele quer uma mulher que deita com ele, que se arruma para ele, que se entrega para ele, que enfeita a casa, que, sabe, uma mulher que tem tempo para ele. A mulher sobrecarregada costuma não ter tempo para o homem. O homem gosta de um chamego, como diz, não é direto não, mas todo homem gosta disso. E a mulher sobrecarregada não consegue fazer isso, ela não tem tempo para isso, né? Ela deixa de se arrumar, ela começa a usar a camisa rasgada dentro de casa, né? Já não passa um batom. O homem começa a olhar para aquilo ali e falar assim, ou ele vai buscar na rua, ou então, se ele for tão incapaz de buscar na rua, ele vai para os vícios, ou então ele começa a ficar cada vez mais passivo, mais dependente dela, mais dependente dela, mais dependente dela, e ela se sobrecarrega cada vez mais. Essa é a dinâmica muito comum na nossa atualidade. Tem jeito para resolver? Tem. Sessão master aí. E aí, queridos, bora lá. Bora para os três passos? Demorou, né? Olha o tamanho dessa introdução, mas totalmente necessária para que você entenda as dinâmicas e resolva a sua vida, né? Então, quais são os 3 passos para abandonar essa vida sobrecarregada, se tornar mais feminina, mais atraente, para viver uma vida mais leve, ter filhos mais saudáveis, se amar mais? É só benefício. Estando solteira, noiva, namorando ou casada, independente. Esses 3 passos, inclusive, se a mulher estiver solteira e ela levar a sério estes 3 passos, foi o que aconteceu comigo, ela passa uma solteirice tranquila, uma solitude tranquila, sem preocupação com o que os outros falam, com julgamento, se é titia, se é solteirona, sabe? Ela tá bem com ela mesma, ela tá feliz, ela sabe qual tipo de homem, que é o homem honroso, né? Ela não aceita menos que isso. Isso não é escolher demais, isso é o básico, mas que tá difícil às vezes, né, encontrar por aí. Que é o homem protetor, o provedor, o honroso, o homem que põe à frente da sua família, o homem que defende sua família, o homem que toma à frente das coisas, né? O homem que é firme, mas que ao mesmo tempo é amável, que é governante da própria vida, o homem disciplinado, o homem que tem projetos. Ele não é um homem com vícios. O homem que tem vício é muito difícil de lidar. Dá sofrimento demais, porque o cognitivo dele está atrapalhado, o emocional está atrapalhado, o corpo. Por isso o homem tem que também passar por um processo. Se você é esse tipo de homem também, deixe-nos um direct, deixe-nos sessão master aí para você, vai começar a resolver sua vida, né? Então, é possível viver uma solitude, estar tranquila. Se quiser, inclusive, dá para passar o resto da vida sozinha, sabia disso?
tranquila, em paz, leve, carregando uma cruz leve, fazendo o que ama, fazendo o que gosta, cumprindo propósito, sem desespero, sem caçar encrenca, sem buscar problema. A mulher solteira sobrecarregada, ela tende a quê? A não deixar o homem vir atrás. Ela começa a ir atrás de homem. Ela se desvaloriza. Ela cai em relacionamentos abusivos, um atrás do outro. A solteira sobrecarregada, ela tem dificuldades para atrair o homem honrado, protetor e provedor para a vida dela. Então, vamos para os 3 passos. Vamos para os 3 passos. Deu uma desconectada aqui, tanto para as solteiras quanto para as casadas. As solteiras vão viver uma solitude maravilhosa para conseguir, se aproveitar mais, viver melhor, se cuidar mais, ter propósito, seguir seu propósito e ficar mais à vontade para escolher, entrevistar melhor esses homens aí antes de se relacionar com eles, antes de cair nas furadas, antes de muitas vezes se entregar ao cara e depois o cara já não quer nem ver mais a cara. Isso é muito normal hoje em dia, comum hoje em dia. E para a mulher casada, o que isso vai acontecer com esses 3 passos? Além de ela ter todos esses benefícios de uma leveza, de estar mais bonita e em paz, ela vai focar mais nela, claro, filhos mais equilibrados, e ela vai desenvolver uma nova posição. Oi, Thiago Pimenta, bem-vindo, querido. Aí, tem gente agora lá de Franca, São Paulo. Muito bom, Thiago. Já estou quase aqui no final, viu? Então, vou ser breve aqui nos 3 passos para você que é casada, que é noiva, conseguir conduzir o homem para a posição dele, para a postura, porque nós não mudamos o homem, mas a nossa transformação é sempre sobre nós, mergulhar em nós primeiro. A nossa transformação, a nossa mudança de postura e de posição é o que? É o que faz o homem começar a enxergar aonde é o lugar dele, qual é a postura que ele tem que ter, Rick Lobato, seja bem-vindo, querido. Tem um instrumentista aqui, Rick Lobato. Depois você conta pra nós o nome daquele instrumento, viu, Rick? Diferentão, gostei de te ver tocar. E aí, é isso. Nós, quando nos ressignificamos, eu vou te passar 3 passos de ressignificação. O posicionamento do homem também muda. O nosso muda, o do homem também muda. Ele vê onde é o lugar dele. Vai ter um casamento mais feliz, um pai mais presente, viu? E por aí vai. Então bora lá. Primeiro, são 3 passos intransferíveis, imprescindíveis, super importantes. Se não seguir os 3, não tem como alcançar. E para que você também, esqueci de falar aqui dessa outra promessa, para que você se torne mais feminina. Largar a ferradura, largar o tupete, largar a armadura de super-homem, largar o personagem, másculo, para viver a sua feminilidade mais bonita, e atrair o melhor para sua vida, e cumprir o seu propósito também. Nós precisamos estar e ser femininas para que nós possamos cumprir o nosso propósito com maestria também. O homem precisa estar na sua posição de honra, precisa estar na sua posição de protetor, de provedor, para que ele cumpra o propósito, saber disso? E a mulher precisa estar na sua posição de amabilidade, de feminilidade,
para que ela cumpra propósito. Mulher grosseira, mulher tupetuda, mulher máscula não cumpre o propósito. Faz a diferença? Faz. Todos nós fazemos, né? Mas eu tô falando de coisas maiores. Tô falando de coisas bem direcionadas do alto, né? Mas tem jeito de resolver. Vou te dar os 3 passos. Tem que cumprir os 3. Vou passar na importância na ordem de importância. O primeiro é mais importante, o segundo, depois o terceiro. Então o primeiro é o mais importante, tá? Só que os 3 têm que caminhar juntos. Ok? E aí depois na legenda da live eu vou deixar versículos relacionados a cada tópico desses. São 3. Primeiro, trabalhar a espiritualidade. Espiritualidade. E como trabalha a espiritualidade, Ana? Gente, nós, mulheres, principalmente, a espiritualidade tem que estar no topo. Tem que ser a primeira. Sem espiritualidade, não tem como viver uma vida leve, em paz e feliz. Não tem como. Como eu busco isso? Jorge Moraes, seja bem-vindo. Como eu busco? Cada um busca da sua forma, mas não precisa ser com rituais de loucuras excessivas. Não é isso que Deus quer de nós. Ler a palavra do Senhor, meditar na palavra, estudar, pedir direção ao Espírito Santo. A palavra fala, tem promessa para que nós peçamos sabedoria ao Espírito Santo de Deus, e de graça Ele nos dá a sabedoria. Ele prometeu, é só pedir. Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás no que Ele diz. A palavra também fala isso. Então, peça a Ele sabedoria para ler a palavra, para meditar na palavra. Orar, tenha seu tempo de qualidade para orar. Não precisa ficar se matando de oração, de jejum. Não faça de tudo um pouco, mas você não tem dívidas com o Senhor. Pensa nisso. Comece a exercitar sua leveza assim. Você não tem dívida com o Pai. Ele te ama. Deus não quer ser venerado. Ele não precisa disso. Ele não precisa de ninguém lambendo ele, não. Deus não precisa disso, não. Ele só quer que nós o busquemos para que nós saibamos como é a face dele, como a gente busca ele. Lendo a palavra, conhecendo a palavra, meditando na palavra. Depois, também, né? Oração, né? Orações de gratidão, oração de petição, ação de graça, né? Oferecer ao Senhor o meu dia. Deus, eu te ofereço o meu dia. Deus, eu te ofereço os meus filhos. Deus, eu te ofereço, entra no meu lar. É sempre estar focado nisso, nessa espiritualidade. O Espírito Santo de Deus, passa a colocar o Espírito Santo de Deus como primordial aí na sua vida. Chama, clama. Lembra do Espírito Santo de Deus todos os dias, de manhã, à noite. Agradeça. Isso é exercitar a espiritualidade. Meditar, contemplar a natureza, avançar em espiritualidade, sabia? Tudo que Ele criou, contemplar é olhar, observar as criações, as plantas, tocar a terra, colocar o pé na terra. Isso também ativa em nós várias outras coisas, mas eu vou falar aqui mais de espiritualidade. A gente descarrega as energias negativas do nosso corpo. A gente é um campo morfogenético e também energético. Então, contemple a natureza, os animais, cuide das plantas, cultive. Você vai ver Deus em tudo, nos detalhes, porque Ele é Deus de detalhes. Você vai observar o detalhe das coisas e vai enxergar quão grandioso é o nosso Deus. E isso nos faz crescer em espiritualidade. Cada detalhe, textura de uma folha, de uma flor, de um pássaro, das águas,
do horizonte. Deus criou tudo isso, aí você vai entender a grandeza dele, você vai contemplar para entender a grandeza dele. Isso aumenta a nossa fé. E, né, as orações, gratidão verdadeira, gratidão por tudo. Começa a fazer listas de gratidão aí para sua vida. Gratidão por tudo que você tem, por tudo que você já conquistou, por tudo que você passou no dia, de bom ou de ruim. Isso é exercitar a espiritualidade. Gratidão vem da alma, se estende ao espírito. Gratidão trabalha a nossa espiritualidade. E aí, na palavra fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é isso, primeiro, o reino de Deus, conhecer o Senhor, espiritualidade, e tudo será acrescentado. Tudo, acabou. Ponto final. Passo 2 aí para você. Cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. A palavra tem diversas passagens, eu vou deixar para você na legenda. Templo do Espírito Santo. Nosso corpo, a nossa saúde. Se cuide, comece a olhar mais para você. Olhe para sua alimentação. É devagar, tá? Tudo é devagar. É um processo, é uma caminhada. Se está difícil sozinho, busque ajuda, se ajunte às melhores pessoas. Se precisar, eu também estou aqui, porque eu trabalho com tudo isso, com essa junção aí de corpo, mente, espírito e cognitivo, né, no meu processo terapêutico, baseado em todas as minhas áreas de atuação. Mas vá devagar, tá? Mas vá. Então, comece a analisar, cuidar do corpo. O que é cuidar do corpo? De tudo, num todo. Passa a cuidar do seu intestino, passa a cuidar melhor do seu cérebro, da sua saúde bucal, dos seus olhos, né? Vá às especialidades médicas necessárias. Vá devagar, mas vá. Tá precisando de um podólogo? Tá precisando de ir no médico renal? Tá precisando de ir em um otorrino? Enfim, cuidar do seu corpo. Faça rituais para cuidar de você. Em todos os sentidos. Coisas simples, às vezes uma babosa tirada ali do pé vai tratar sua pele. Cuida dos seus cabelos, hidrata seus cabelos. Vá ao cabeleireiro. Faça suas unhas, né? Isso tudo é terapia e é cuidar de você. Porque você está cuidando tanto dos outros e está esquecendo de você. Você ama tantos outros e não está amando você na mesma medida? Cuide do seu corpo, principalmente da alimentação. Tem muito alimento alergênico hoje em dia, que é totalmente invasivo e infeccioso para todos os nossos sistemas, inclusive pode auxiliar nos processos de acelerar doenças autoimunes. Os alimentos alergênicos, que interferem em várias áreas, no cognitivo, nas funções neurológicas, né? Nos processos de conexões neurais, né? De como você está no seu pensamento, na sua fala, reflete em tudo. Cuida do seu corpo, se cuida, vá devagar, passe a entender melhor sobre isso, né? E aí, como você faz para cuidar do seu corpo? Deixa nos comentários aí para mim. O que você mais gosta de fazer para cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo? Vá à academia, vá movimentar os músculos, né? Criar massa, ter disciplina, isso é muito importante para nós, isso é muito importante. E não é só cuidar do corpo, isso se estende a tudo. Se estende ao cognitivo, ao emocional, à motricidade, tudo. Cuide do seu corpo. Vá olhando cada detalhe do seu corpo, do fio de cabelo até a pontinha do seu dedo do pé. O que está precisando de zelo, de cuidado, né? Faça uma depilação, pague uma depilação a laser, faça sua sobrancelha, busque os melhores profissionais, se dedique a você. Esse é o segundo passo. Cuidar mais de você, dedicar mais a você, parar de ficar culpada
porque você acredita que está tirando da sua própria boca. Você nem imagina que está tirando da sua boca para dar para os seus filhos, e depois seus filhos vão se sentir culpados com isso. Eles vão passar a ter pena de você, sabia? É isso, é o sentimento que fica. Você vai ter gratidão, mas vai ter pena de você. E isso vai atrapalhar o emocional deles também. E o terceiro, autoconhecimento. Conhecer a nós mesmos é sempre sobre nós, é sempre transformação de dentro para fora, de dentro para fora. Mergulhar em nós mesmos, acolher a nós mesmos. Mas Ana, como que eu pratico o autoconhecimento? O que é isso? Que bicho é esse? Narciso, bem-vindo, querido. Como eu pratico o autoconhecimento, Ana? Autoconhecimento nada mais é do que eu conhecer a mim mesma. E não é só sobre mente, não é só sobre processos emocionais, sobre eu entender minhas emoções, sobre eu estudar, psicologia, psicanálise, acompanhar pessoas que falam de mentalidade. Não é só sobre isso, mas isso é primordial, porque uma alma que não é cuidada, uma mente que não é cuidada, ela não experimenta a boa e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Promessa. Tem promessa aí. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. Transformar pela renovação da mente. Renovar a mente é isso. Ressignificar traumas, feridas emocionais, crenças limitantes, bloqueios emocionais, cognitivos também, E não para só aí. O autoconhecimento é conhecer a nós por inteiro, conhecer a máquina. A máquina. Quando eu e você aí sabemos como a máquina funciona, a gente aprende a lidar melhor com ela, a gente, entre aspas, estraga menos, a gente dá menos problema, menos piripaque, a gente precisa de menos remédios e por aí vai. Quando eu sei como funciona uma fibra capilar, quando eu sei como funcionam as bactérias da boca, quando eu sei como é o processo dos olhos, do nariz, dos processos neurais, cardiovasculares, renais, pulmonares, das minhas fibras, olha aí quem está na academia que ama crescer um músculo, arrebentar não, expandir com suas fibras e tal. Eu não sei falar muito desse assunto não, mas é por aí. Então, quando a pessoa entende melhor qual é o alimento que ela tem que comer para ela ganhar mais massa e perder gordura, isso é autoconhecimento, sabia disso? Se você sabia disso, que autoconhecimento é conhecer a máquina, deixa aí nos comentários para mim. Autoconhecimento, tudo junto. Autoconhecimento significa conhecer a máquina. Quando a gente precisa de um mecânico, quer mexer no motor do carro? E aí? Você vai aonde? Um profissional da mecânica. Você quer mexer na máquina da sua casa? Você vai no profissional que trabalha com esses elétrons, Então é isso. Para que conserte, para que melhore, Para não ficar te dando prejuízos e por aí vai. Então é isso. É praticar o autoconhecimento. Conhecer a máquina, saber como ela funciona. Para você sempre estar entrando com os melhores antídotos, os melhores recursos, para que, por exemplo, se eu não sei como um tapete deve ser lavado, se eu jogar um tapete dentro de uma máquina de lavar roupa, isso significa que eu não conheço bem nem o tapete e nem a máquina. Eu não entendo do que é um serviço de casa. Eu vou arrebentar o tapete todinho, com o risco de arrebentar com a máquina, porque eu não tenho conhecimento nem do tapete, nem da máquina, nem do serviço. E é assim que fazemos com nós mesmos, quando nós não praticamos o autoconhecimento. A gente vai destruindo, sem nem perceber, a nossa própria máquina, o nosso próprio eu, o nosso corpo espiritual, cognitivo,
emocional e o físico, sistêmico, o todo, né? Então é isso, queridos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. Autoconhecimento em primeiro lugar está mesmo na mente, mas em todo o restante do corpo, viu? E é isso, esses 3 passos aí para você. Primeiro, espiritualidade. Segundo, os cuidados com o corpo. Terceiro, autoconhecimento. Não tem como não ficar mais leve, feminina, né? Com a alma mais clara, levar uma vida mais colorida do que uma vida triste, né? E sobrecarregada. E é isso. E eu acredito que tenha passado a mensagem para você. É assunto mesmo para gente grande, tá? É assunto para quem quer expandir. Então, abençoe outras pessoas, encaminhe essa live aí para outras pessoas, para que você possa levar todo esse conhecimento para elas. Dá para ressignificar uma pessoa, dá para alertar, acordar uma pessoa, dá para você ajudar uma pessoa a mudar o rumo da vida dela através dessa live aqui. Sabia disso? No mais, se decidir caminhar, se decidir um caminho, voar mais rápido, nos deixe mensagem no direct ou no contato da bio, para que a gente comece com o seu processo mais rápido. Porque conhecimento tem muito, a gente pode buscar, né, pela internet aí, tem muita coisa rica nessa internet. Mas você tem que ficar catando partes e partes. Quando a gente pega um profissional já especializado, a nossa caminhada é mais rápida, mais leve, né? E você vai ter tempo para outras coisas, ao invés de ficar por aí pela internet procurando uma coisa ou outra, seguindo uns e outros para tentar se conhecer, tá bom? Estou às ordens. Fique em paz, que o Senhor te abençoe, já te abençoou. Ele confia em você. Você tem um propósito, mas é necessário que a gente se desbloqueie. E nós mulheres precisamos desses 3 requisitos aí, para que a gente leve uma vida com propósito e abençoando outras pessoas, tá bom? Encaminhe essa live e leve cura e libertação para outras famílias, tá? Um beijo, muita paz a ti e aos seus.